Estamos de volta com mais um episódio de Perguntas e Respostas Bíblicas. Que bom que você pôde se juntar a nós. Temos algumas boas perguntas. Sim, nós fazemos. Vamos nessa. Tudo bem. Nossa primeira pergunta é de Yolandi e ela diz: atualmente estou estudando Levítico. Posso perguntar por que você está convencido de que o Natal não tem origens pagãs? Ok. Eu tenho uma resposta dupla para esta pergunta. A primeira coisa que quero dizer é que tenho um bom amigo que escreveu um livro intitulado A Verdade por Trás do Natal. E eu vou colocar um link para isso na seção de informações. Este texto foi escrito pelo pastor Joe Hoff. O Heisa Calvary Chapel pastor em Northern Washington. Ele realizou uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto, ou melhor, sobre explorar as raízes históricas do feriado cristão do Natal. E eu encorajaria as pessoas a obterem uma cópia disso, porque ele realmente fez muita pesquisa. A segunda razão é que estou convencido. Ok, vamos deixar todo o argumento de lado por um momento. Ok, digamos que o Natal de fato tenha raízes pagãs. Vamos lá, tudo bem. Agora, eis a pergunta que precisa ser feita. Como cristão, isso importa para mim? Certo, isso importa, porque, como crente, aprendi algo ao estudar a palavra de Deus, e isso é que Deus olha para o coração. Certo, ok. Sempre ao coração. Quando falamos de celebrações, quando falamos de adoração, tudo começa no coração. Não se trata de ações, não se trata dos dias do ano, não se trata de como posicionamos nosso corpo. Sabe, todas essas coisas são problemas do coração, certo? Então, como crente, se eu simplesmente escolher um dia do ano e disser, neste dia, vou celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Agora, poderia ser 25 de dezembro, poderia ser 3 de novembro, poderia ser 22 de junho. Não importa. Tenta. O que importa é minha condição cardíaca relacionada à minha celebração, minha determinação em celebrar o maior presente que já foi dado à humanidade, que é verdadeiramente o Filho de Deus, nascer como homem. Então, é uma questão difícil. Isto é algo que Deus disse a Samuel, sabe, lá no livro de 1 Samuel, quando ele estava olhando para todos os filhos de Jessé para escolher o próximo rei de Israel, e olhou para o filho mais velho de Jessé e pensou, certamente este é o escolhido. Ele é robusto, forte, atlético, bonito e assim por diante. E o Senhor o repreendeu. Ele disse, não, eu o rejeitei. Ele disse, o homem olha para fora. Deus olha para o coração. E assim, quando se trata de algo como Natal, que é a celebração do nascimento de Jesus, eu quero dizer novamente que não me importo com o dia do ano que você escolhe para celebrar o Natal. Eu não ligo. E eu não me importo se aquele dia teve algum significado pagão, porque eu não sou pagão. Eu sou cristão, e como cristão, como seguidor de Jesus Cristo, como filho de Deus, não posso celebrar um feriado pagão. É impossível fazer isso porque eu não sou pagão. Eu não acredito em uma multiplicidade de deuses. Creio que existe um só Deus e que Ele enviou este Filho para nascer como homem. E eu comemoro isso. E não há nada de errado nisso. E eu não me importo com o que aconteceu naquele dia. Sabe, os pagãos não se sobrepõem a Deus, certo? Você sabe o que eu quero dizer? Se você soubesse, haveria muitas influências pagãs em nossa cultura. Até os dias da semana têm nomes de deuses pagãos, não é? Sabe, eu não vejo ninguém protestando, sabe, quinta ou sábado, sabe? Mas esses protestos têm raízes pagãs de verdade. Mas sabe de uma coisa? Como cristão, isso não importa para mim, porque não posso fazer coisas pagãs, pois meu coração anseia adorar o Senhor meu Deus. Tenta. Pronto. Tenta.
Então, vamos lá. Que chegue logo o Natal. Pode vir. Tudo bem. Michelle diz, olá, Pastor Paul. Espero que você e sua esposa Sue estejam bem. Sim, obrigada. Tenho uma pergunta. Estive reassistindo suas aulas sobre Zacarias, capítulo 8, e você disse que durante o reino milenar os crentes terão seus corpos ressuscitados, certo? Minha pergunta é, já que os crentes terão corpos ressuscitados e ainda estão entre aqueles que não os terão, ou não podem tê-los, ainda temos a capacidade de pecar e perder nossa salvação? Você precisa se lembrar, Michelle, e de qualquer outra pessoa que esteja se perguntando sobre essa questão, que quando morrermos ou quando formos transformados, quando o Senhor voltar para buscar a igreja, seja quando estivermos separados de nossa natureza pecaminosa, esse pecado se manifestará naquele momento, essa separação estará completa. Portanto, se você morrer antes da vinda do Senhor, ou antes que o Senhor venha, você seja transformado, como Paulo diz, num piscar de olhos, esse será o momento em que você será separado de seus pecados e não haverá pecado algum, e não haverá apostasia depois desse ponto, porque essa transformação já terá ocorrido. Essa é uma maneira muito clara de dizer isso. Eu gosto muito disso. Bom, acho que isso vai ajudar as pessoas a realmente entenderem. Espero que sim. Ok. Nossa próxima pergunta é de Fábio, que diz que em Zacarias 1h15 está escrito, mas as nações lhes impuseram uma harmonia muito além das minhas intenções. Como isso é possível? Deus não é soberano? Sim, Deus é soberano, mas dentro de sua soberania, Ele deu ao homem o livre-arbítrio, a livre escolha. E assim Deus levantou nações ao longo dos anos como medida disciplinar contra a nação de Israel. Mas muitas vezes essas decisões ultrapassaram o que o Senhor pretendia em termos da disciplina que infligiriam a Israel. E então, Deus voltou e disse, sabe, agora vou julgá-lo porque sua crueldade ultrapassou o que eu pretendia. Portanto, precisamos nos lembrar de algo. A soberania de Deus não viola o livre-arbítrio da humanidade. E a razão disso é porque Deus deu o livre-arbítrio. É o seguinte, se Deus não fosse soberano, o homem não poderia ter livre-arbítrio. A única maneira de possuirmos a liberdade de escolha é se Deus nos conceder essa liberdade. E Ele é o único ser soberano que pode estender isso. E Ele estendeu isso à humanidade. E o que isso significa é que temos a liberdade de escolher nosso caminho. No entanto, também lidaremos com as consequências. A ausência desse livre-arbítrio quando este viola a vontade de Deus. Bom. Tudo bem. Nossa próxima pergunta é do Denzel. Em Deuteronômio, capítulos 9 ou 10, quantas vezes Moisés fez um jejum de 40 dias e 40 noites? 2 ou 3 vezes? Sim, foram 2 ou 3 vezes. Não me lembro exatamente. Quer dizer, ele estava 40 dias com o Senhor, recebendo os 10 mandamentos pela primeira vez. Ele desceu, quebrou-os, voltou e passou mais 40 dias com o Senhor recebendo a lei. E eu acho que, sim, ele pode ter feito isso de novo, outra vez, mas não me lembro exatamente. Foi muita coisa, e obviamente havia algum tipo de coisa sobrenatural acontecendo para sustentá-lo durante esse tempo, porque, você sabe, 40 dias, meu Deus, sem comida ou, presumimos, sem água. Quero dizer, o corpo humano realmente não consegue fazer isso sem. E depois, um atrás do outro. E depois, um após o outro. Sabe? Sem que o Senhor sustente alguém. Então, esses são jejuns sobrenaturais. Sim, com certeza. Muito bem. Aqui está um comentário do YouTube. Pastor, qual a sua opinião sobre pactos da igreja que utilizam passagens bíblicas para criar acordos entre líderes e membros com o propósito de exercer disciplina? Obrigado por este ensinamento. Entendo que esse tipo de coisa pode facilmente ficar complicada quando os líderes da igreja estão tentando estabelecer um entendimento com a comunidade em relação à disciplina eclesiástica. É o seguinte. A disciplina da igreja é uma realidade. Vemos isso acontecendo no Novo Testamento. Paulo fala sobre as ações que precisavam ser tomadas contra um indivíduo na igreja de Corinto que estava envolvido em atividades pecaminosas e aparentemente não se arrependia disso.
Então Paulo escreveu à igreja e os encorajou a tomar certas medidas contra aquele indivíduo. E, claro, o propósito por trás disso sempre foi a restauração, para que a pessoa pudesse chegar a um lugar de verdadeiro arrependimento e voltar para o Senhor. Mas esse tipo de relacionamento entre a liderança e os membros do corpo de Cristo precisa ser realmente um ato de vontade. Em outras palavras, o que quero dizer é que as pessoas precisam estar dispostas a dizer a um pastor: você é meu pastor e eu me submeto a você na medida em que lhe dou permissão para influenciar minha vida e até mesmo me corrigir se eu me desviar do caminho certo. Certo! Mas isso é algo que as pessoas oferecem a um pastor de livre e espontânea vontade. Não é algo que pastores e líderes digam às pessoas: vocês precisam se submeter a mim, sabem? Eu sou o pastor de vocês e é melhor fazerem o que eu digo. Não é assim que esse tipo de relacionamento deve ser construído. Sabe, é sempre um ato de vontade por parte do membro da igreja. E eu vou te dizer, como pastor, que a disciplina na igreja está extremamente difícil hoje em dia. Sabe, se alguém frequenta uma igreja e começa a se envolver em algum tipo de atividade pecaminosa e é confrontado sobre isso, é muito fácil para as pessoas hoje em dia simplesmente dizerem: bem, não vou mais a essa igreja. Vou descer a rua e frequentar aquela igreja, e simplesmente não vou dizer a eles o que estou fazendo, sabe? E se eles me confrontarem, eu vou embora e vou para outra igreja. E você sabe que não era assim nos dias de Paulo. Geralmente havia, sabe, uma igreja para cada região. Pode ter havido mais, porque eles se encontraram em reuniões, mas teria sido extremamente difícil naquela época para alguém deixar uma igreja e ir para outra só porque foi confrontado sobre o pecado. A disciplina na igreja é extremamente desafiadora, mas precisa sempre ser um ato de submissão voluntária e obediência à liderança. Não é algo que os líderes da igreja exijam. Certo? Bom, tudo bem. Nossa última pergunta é de Ruven. Tenho a suspeita de que talvez o Viz não seja pronunciado de alguma forma. Isso é perfeitamente possível. Mas, de qualquer forma, a pergunta diz: saudações, Pastor Paul. Tive essa conversa com um colega de trabalho hoje e adoraria ouvir sua opinião. He's Christian and as smoker and as sked my fit season. Então, ele lhe disse que sim, porque fumar causa danos ao seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ele disse que concordava, mas depois perguntou se poderia causar danos ao templo de Deus. E quanto às bebidas energéticas, barras de chocolate e toda a comida não saudável que consumimos? O que você acha e como reagiria a isso? Sim, eu responderia com muita atenção. Em primeiro lugar, sim, nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Em segundo lugar, porém, não conheço nenhum versículo bíblico que nos exorte sobre a manutenção do templo. Ok, essa é uma conclusão a que chegamos. Essa é uma conclusão a que os crentes chegaram com base no fato de que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Certo? Isso é algo que Paul nos diz e é absolutamente verdade dizer a esse indivíduo que é como se você quisesse fumar. Sabe, isso provavelmente é. Sim, quero dizer, é muito pesado para o seu corpo. Não há dúvida sobre isso. Mas a outra pessoa, o fumante neste caso, tinha um bom argumento. Há muitas coisas que fazemos aos nossos corpos físicos que não são boas, e a comida ruim que comemos e todas as outras coisas. E sim, você sabe, se formos realmente falar sobre manutenção do templo, que aliás não é um termo tabu, ok? Nós meio que chegamos a essa conclusão agora, certo? Mas se formos falar sobre isso, provavelmente teremos que desmerecer muitas coisas que os crentes fazem em relação aos seus corpos físicos quando simplesmente não cuidam deles. Então, sabe, se eu fosse esse irmão e ele, sabe, ele é cristão, ele é fumante, e ele viesse até mim e dissesse, sabe, você acha que isso é um incentivo para fumar? Eu teria respondido dizendo: o que o Espírito Santo está lhe dizendo? Sim. E você está fazendo essa pergunta porque se sente compelido pelo Senhor a não fumar mais?
E, se for esse o caso, o que você acha que deveria fazer a respeito? Certo. Acho que quando colocamos as coisas nas pessoas imediatamente, sem dar crédito à obra do Espírito Santo em suas vidas, tendemos a nos tornar a lei. Claro, sabe, na vida deles. Tentar. Fumar é um pecado. E de repente surge essa lei que proibia fumar, que nós adicionamos. Agora temos os 11 mandamentos, certo? Bem, você sabe, como crentes, devemos trazer as pessoas de volta ao Espírito Santo o mais rápido possível. Quando estamos falando de questões de pecado e assim por diante. Então, sim, minha pergunta seria, sim, o que você acha? O que o Espírito Santo está lhe dizendo? O Senhor está te repreendendo por fumar? E você acha que talvez devesse fazer algo a respeito? E se ele mencionasse todas as outras coisas, como fez neste caso, que podemos realmente prejudicar nosso corpo, eu teria que dizer, sim, essas. Sabe, eu acho que todo crente precisa pensar sobre isso e talvez até orar a respeito, certo? E o que estou colocando no meu corpo? Sabe, o que estou fazendo aqui que não é bom para mim fisicamente? Porque você sabe que somos exemplos do Espírito Santo e deve haver um entendimento. Bem, existe um entendimento bíblico de que você não é seu. Você foi comprado por um preço e, como todos nós fomos comprados por um preço, é algo sobre o qual devemos pensar seriamente. Penso frequentemente que o Espírito Santo nos convence do contrário, porque nossas ações afetam outras pessoas. Claro, e nessas duas situações, há uma diferença. Ele causa um efeito diferente nas pessoas ao seu redor. Com a fumaça, ninguém vai fumar no vácuo a vida inteira sem que a fumaça afete as pessoas ao redor. Existe uma diferença entre isso e, você sabe, comer alimentos processados ou algo do tipo. Mas outra coisa, existem muitas ações, escolhas que fazemos, das quais o Espírito Santo pode estar nos convencendo, porque, se não forem controladas, tem um efeito adverso sobre as pessoas ao nosso redor. Claro, e seja por causa da obsessão por sal ou não, manter nossos corpos em boa forma, tanto faz. E queremos servir as pessoas ao nosso redor. Então, o que estou querendo dizer é que você tem razão. O Espírito Santo nos guiará de certas maneiras para prestarmos atenção a isso e fazermos algumas mudanças nessa área. Tentar. Eu tento encorajar os crentes a não simplesmente fazerem afirmações categóricas sobre isso ser pecado, ou seja, ser pecado quando se trata, antes de mais nada, de coisas que não são especificamente abordadas na Palavra de Deus, certo? Que você sabe que a Bíblia não pode abranger todas as situações ou circunstâncias que potencialmente poderiam estar erradas. Simplesmente não dá. Tudo bem. Não precisamos da Bíblia para isso, porque temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele consegue abordar tudo. E se simplesmente nos voltarmos para Ele e dissermos, Senhor, o que o Senhor acha disso? Senhor, o que queres que eu faça em relação a este meu hábito de fumar? E se o Senhor quer que eu mude, Ele me dará forças para dizer não a esse hábito e para quebrá-lo em minha vida. Portanto, tudo se resume ao poder e à convicção do Espírito Santo. Tentar. Bom, bem, nós começamos e acabamos com um problema cardíaco, não é? Sim, meio que nós fizemos falando sobre o que está no coração. Isso é sempre bom. Uma boa maneira de começar e terminar. Então, essas são todas as perguntas para este episódio. Nos vemos na próxima ligação. Que Deus te